Fala, DJams! Bem-vindo a mais uma entrevista da DJam Radio, sempre aqui com a presença do meu co-host e analista Thiago Vilela, onde a gente entrevista e discute com os maiores nomes do mercado brasileiro e internacional de cripto. Hoje a gente conta com a presença muito especial do Felipe, fundador da Paradigma Education, e do analista de cripto Guiriba, que também trabalha lá. Vamos discutir sobre a teoria do Homo Ponzinomicus e o impacto de gambling na inovação de cripto. Bom, pessoal, valeu aí pela presença. Eu gostaria que vocês dessem assim, uma breve introdução sobre vocês, né, o background, como foi o primeiro contato com cripto. Começando aí, sei lá, o Felipe ou o Guiriba. Vou adotar a ordem alfabética e começar, pode ser, Guiriba? Pode ir. Cara, meu primeiro fascínio com cripto não foi via o Bitcoin, como acontece com várias pessoas. Foi mais pelo caminho de organizações descentralizadas, um jeito novo de se coordenar a sociedade, de se formar capital e etc e tal. Então, um episódio marcante que foi tipo assim, não, a partir daqui, nada... Meu tempo livre ia ser... A partir daqui, meu tempo livre vai ser todo dedicado para cripto. O episódio marcante, depois do qual eu falei isso, foi o The DAO, aquele evento no qual teve um projeto de arrecadação de dinheiro na Ethereum, eles arrecadaram muitos milhões de dólares, era um projeto super revolucionário, foi hackeado e quase matou a rede da Ethereum logo em seguida. Foi um momento pivotal para mim. E aí, nos últimos anos, eu já tive uma startup em cripto, que trabalhava com a Ethereum, eu já coproduzi um documentário sobre o nascimento da indústria em torno da Ethereum, eu já trabalhei na parte de investimentos e nos últimos anos especificamente eu cofundei a Paradigma Education, que é a primeira casa de research do Brasil especializada em cripto, onde a gente vem montando um time brabo de degen, brincadeiras à parte, de pessoas que respiram esse mercado para prover um norte, iluminar essa indústria e ajudar todo mundo aqui no Brasil que tem algum tipo de contato com ela ou que pode se beneficiar dela ou de criptos como um todo. Então, essa é minha história recente com cripto. E, pô, acho que como vocês, sou apaixonado pela velocidade com que as coisas acontecem, com a ausência de fronteiras e com tanto de coisa legal que dá para aprender nesse mercado. Não, pode ir, Guiriba. Pode ir, Guiriba. Eu conheci cripto em 2017, na real, mas era duro pra caraca, não tinha grana pra investir, então eu só estudava documentação e etc. E aí, só que eu parei um pouco por causa da facul, fiquei mais ficado na facul. Em 2020, eu voltei a estudar cripto mais, e aí pude mais interagir com o protocolo, etc. Eu comecei por DeFi, mais pelo aspecto financeiro, só que aí comecei a estudar como que os protocolos se organizavam em si, e aí que eu descobri DAOs, né, as organizações autônomas descentralizadas, e aí eu comecei a interagir com elas, e isso que me atraiu para cripto, porque eu vi uma forma de eu conseguir trabalhar com uma coisa que realmente eu gostava, porque eu gostava muito de cripto, da parte de experimentação, de inovação e etc. E eu vi, pô, eu consigo trabalhar com isso, né? Consigo escrever, consigo analisar, consigo tradear. E aí que eu comecei a ficar mais full em DAOs, assim. E aí comecei a escrever sobre isso, e aí comecei a fazer freela para umas DAOs de tradução e de escrita, e também Paradigma. E aí, em 2022, eu fiquei full Paradigma. E eu trabalho na Paradigma de analista desde então, e também trampo numas DAOs, assim, ajudo, contribuo com o projeto. Irado. Pô, o Felipe falou dos Digens aí, deu risada como se fosse algo pejorativo, a galera de fora enxerga um pouco, né? Mas pra gente que é do mercado, acho que Digen é muito sinônimo de criptonativo e de quem tá aqui, tipo, realmente imerso e vivendo isso, né? Que é uma opinião que as pessoas de fora, ou até galera que é de cripto, mas não é tão criptonativa, enxerga. Acho bem interessante essa dinâmica aí dos nomes, de como são interpretados. E então, gente, para começar aqui, eu fiquei muito curioso quando eu vi o texto que o Felipe escreveu, a teoria do Homo Ponzinomicus, muito bom nome, inclusive. E, porra, eu na hora mandei mensagem pro Guiriba, porque é algo que eu penso muito. Eu tenho conversado com o Gustavo, acho que desde o começo do ano, sobre essa tese aí de criptocassinos e de cassino ser um dos maiores product market fit de cripto atualmente. E eu queria saber como é que você teve essa ideia, Felipe, de puxar esse texto aí
de descrever, veio de onde essa ideia de fazer uma pesquisa tão detalhada voltado para esse comportamento que é tão predominante no mercado cripto hoje em dia? Cara, eu acho que a pulga atrás da orelha, a coceirinha mental mesmo, começou quando... Acho que todos vocês já tiveram essa impressão nos últimos meses ou nos últimos anos. Quando eu comecei a perceber que as casas de aposta estavam dominando o mundo. Então, os casos que envolveram futebol nos últimos meses e toda a polêmica da Blaze e tal, meio que me instigaram a pesquisar mais sobre o que fez com que casas de apostas esportivas, especificamente, né, ficassem tão grandes nos últimos 3, 4, 5 anos, sei lá, 10 anos. Hoje, se for para olhar no Brasileirão, hoje, Campeonato de Futebol Brasileiro, a última vez que eu vi, antes de escrever esse texto, 19 dos 20 times eram patrocinados por uma casa de aposta. Tipo, mais da metade tem um patrocínio master, que é uma casa de aposta. E aí, cripto, às vezes, nos apresenta algumas verdades sem dourar as pílulas, né? Sem fantasiar elas, mascarar ou deixá-las mais docinhas, assim. E uma dessas verdades é a de que o participante do mercado, o ser humano, no fim do dia, é um grande apostador, é um degen. Faz escolhas e especula todos os dias da sua vida. Quer essa especulação seja financeira ou, sei lá, vou especular se vai chover ou não para levar um guarda-chuva ou não para sair de casa. E o mercado ele tem ficado mais rápido, mais conectado, com menos fronteiras. As pessoas conseguem lançar suas moedas, suas empresas de um jeito muito mais fácil hoje em dia. Então as pessoas estão tendo mais facilidade para botar para fora esse instinto apostador, e a gente está vendo novos modelos de negócio que vão além também da, sei lá, da popular loteria ou do popular cassino. E em cripto não é diferente. Eu gosto de falar que cripto é meio que um speedrun, né? Uma corrida, é um replay acelerado da história das finanças e da política. Então, se tem cassino pra caramba no mercado financeiro tradicional, o pessoal ama especular, enfim, o pessoal ama alavancagem, esse tipo de coisa, em cripto isso vai ser exacerbado. Então, vai ser um terreno fértil para esse tipo de atividade cada vez mais, eu acho. Sim. Não, eu concordo bastante, né, Felipe? Porque se você olhar o histórico, né, quando nós tivemos ali o primeiro choke point 1.0, que foram para cima de casas de regulação, a regulação foi em cima em poker, né, cassinos em 2011, né, na gestão do Obama, e a primeira product market fit que a gente teve foi cripto, né, para você fazer ali um bypass dessa regulação. E começou, né, as primeiras soluções de cripto cassino, né, como você mencionou até no artigo ali, o Satoshi Dice, né, e todas essas inovações que vieram. E agora a gente também tem esse caso aqui bem interessante do fundador da Stake, né, que é bem jovem também, e porque muitas pessoas estão em cima de streamings, como na Twitch, que fazem esses tipos de propaganda. A gente teve o caso aí recente da Blaze, e esse cara fez dinheiro fazendo um cassino de cripto, onde provavelmente usava lá Tron e outras formas de blockchain, conseguia ter uma maneira despermissionada para fazer dinheiro, e só que as plataformas tradicionais, ali a Amazon começou a tentar bloquear esse tipo de modelo de negócio, e ele falou, não, agora eu vou criar minha própria streaming, minha própria distribuição, né, e criou ali a Kik, né, como você pode ver aqui na imagem. E também, ó, eles têm até uma categoriazinha específica para gambling, né, então, tipo, ele agora fala, ele tem o controle da distribuição e seguindo mais ou menos essa linha que você falou. É uma geração que gosta bastante de tomar risco e, ao mesmo tempo, também se divertir, né? É ruim quando você perde, mas é legal quando você ganha dinheiro, né, Felipe? E tá igual o Twitch, hein? Você tá mostrando a interface. Igual, né? Você falou da geração, tem uma frase do Degen Spartan, né? O xará de vocês aí do Twitter, o Guiriba deve conhecer essa frase, certeza. Eu vou recitar errado aqui, mas é algo como: hoje em dia, eu vou falar em inglês também, porque eu não sei traduzir. Hoje em dia, ou você hyper gamble your way into elite status, ou você vira um wage cuck pro resto da vida. Sim, exato. É uma frase meio bem isso pesada, mesmo, meio feia, mas tem um fundinho de verdade, pelo menos mostra como a galera pensa. Para a galera que não entende o inglês aí, ele falou: ou você hiperaposta até chegar ao topo, ou você vai estar aí correndo atrás de
correndo atrás de um salário, se matando aí e pagando seu pau, digamos assim, para tentar conseguir alguma coisa. Sim. Exato. Eu não que eu propague isso ou acredite nisso, né? Sim. Mas está por trás dos episódios da GameStop ou de, sei lá, dessas ações que disparam, o pessoal que aposta tudo em Doge, etc e tal. Né? Sim. Não, recentemente agora a gente teve a Casa da Bald, né? Que foi um meme também criado pelo DJ Spartan. Lá. Puxa o gráfico aí, Gustavo. Vai dar um Deixa eu zoom aí, dá um zoom nisso aqui, bicho. Olha lá, não, esse aqui é o diário, deixa eu ver de 4 horas aqui. Dá o zoom no diário, onde ele, quando Não, ele puxou a liquidez. Aqui não, embaixo. Tá aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Não, É. ele puxou, quando ele deu o rug pull. Velho, Ah, eu não vi aqui. 100 milhões de dólares eles conseguiram atingir, tipo, o valuation. Claro que era um valuation inflado e artificial, mas independente disso, mesmo que seja de tela, é muita coisa. A rede Exato. apenas para desenvolvedores, e mesmo assim, os Digens, eles não se contentaram e mandaram dinheiro para lá e criaram uma meme coin em cima do meme, porque o fundador do Coinbase é careca. O meme é basicamente esse. E o cara fez, sei lá, quantos milhões, dezenas de milhões de dólares, e isso aí em 2 dias, só um final de semana. Final de semana qualquer no mundo cripto. E eu duvido que alguém que tenha entrado nisso acreditasse que ia durar muito mais. Em outras palavras, todo mundo que brincou disso sabia que estava apostando, né? Sim, até porque para chegar lá, tinha que ter algum conhecimento técnico. Então a galera que chegava lá era a galera que estava aí indo para o Gamble mesmo. Isso conecta com a próxima pergunta, né, Thiago? Se boa parte do que nós temos hoje em cripto é literalmente Ponzinomics, ou se existe algo intrínseco mesmo que a gente está criando aqui. Qual a opinião de vocês? Antes de responderem, eu queria só fazer um comentário que no meu primeiro ano de faculdade, em 2015, eu comecei a jogar aposta esportiva, eu sempre gostei. Eu apostava, eu jogava poker também. A única aposta que eu não faço é meme coin. Não sei. Mas, e só tinha Sporting Bet, basicamente, aqui no Brasil. Era a única casa de aposta, ele era tipo, bem pouco conhecida. E aí, alguns anos depois, até eu acho que tem uns 2, 3 anos, que você, no Instagram, é o tempo inteiro traders esportivos querendo te ensinar a ficar rico com aposta e não precisar trabalhar mais. E casa de aposta brotando. Essas aí são as meio legais, as que estão em zona cinzenta, fora as ilegais aí, essas bancas que vêm da galera do jogo do bicho e tal, que devem movimentar um dinheiro absurdo também. Essas bancas físicas. Aqui tem um compilation dos principais sport betting que estão rodando hoje na Tron, que é um lugar muito fértil para a criação disso, né? Então você já tem ali a Stake, Sportsbet, qual outro aqui, ó, Bit Cassino, Trust Dice. E olha só, eles estão multi-chain já, né? Ou seja, interoperável. Na verdade, a maioria desses projetos aí, eles aceitam pagamento em cripto, mas não rodam on-chain, não. Isso é verdade, né? Eles não rodam on-chain, não. A maioria só recebe pagamento em cripto para poder tentar fazer, tipo, burlar algumas regulações e tal. A fazer arbitragem regulatória. E o headquarter sempre na América Central, né? Tipo... entre, normalmente, Curaçao, ou eu esqueci o nome do outro agora. Eu vi até um vídeo recentemente do CoffeeZilla denunciando, tipo, os influencers estavam fazendo stream de Rupet, que é outro cassino nessa linha aí, e aí falou do Stake também. Agora eu não lembro qual é o nome do país. Sim. Mas é um que é mais paraíso que Curaçao. E qual a sua opinião isso aí, Iriba, de você? Você acha que cripto tem, né, a questão do valor intrínseco? E se a gente está só num sistema aí de game de cadeiras, que todo mundo tem que ser o primeiro a entrar e depois ser um ex-liquidity, ou a gente tem um valor intrínseco mesmo em cripto? Minha resposta vai acabar comigo, mas eu assim, acho que tem coisa que tem valor, assim. Falar que nada tem é sacanagem, porque muita gente trampa nos projetos muito bom aí. Sim. Só que eu acho que a maioria das economias, quando a gente cria uma economia, a própria economia em si, eu acho que ela é meio ponzinômica. O mercado financeiro, a economia que a gente tem em estrutura fiat, ela é meio ponzinômica, né? Então, o cripto acaba que ela apenas reflete isso, porque quando você cria um token, acaba que você tem que criar uma economia para criar uma demanda por ele, por exemplo. E eu, por exemplo, posso chamar isso de ponzinomics, porque é caricato chamar, mas nada mais é do que uma parada econômica que é necessário para o projeto funcionar. Então, tipo, os games que eram ponzinômicos, os protocolos DeFi que têm economias ponzinômicas, eles apenas precisam fazer isso para sobreviver. Então, tipo,
não sou contra, porque quando eu descobri essas coisas, né, quando eu descobri que tinha muito Ponzi em cripto, eu achei muito absurdo. Hoje eu já entendo que, velho, é normal, precisa disso, só que tem o Ponzi que ele é negativo para todo mundo, né, e só um ganha, e tem o Ponzi que, tipo, acaba que é bom para todo mundo. Por exemplo, esse rug da Balde, por exemplo, só um cara ganhou, velho, né? Alguns ganharam bilhões, mas, tipo, são pouquíssimos que conseguiram pegar o upside. Agora, se você pegar uma economia legal, tipo, vai fazer um protocolo de public goods, tem um protocolo aqui, chama Givith, que ele montou uma economia bem circular, para não dizer panzonômica, mas é legal porque ele tem uma parada de tipo de você ganhar recompensas em tokens que ele emite para fomentar doações. Então, pô, é um Ponzinomics? Talvez, mas pelo menos ele fomenta alguma coisa boa, tá ligado? Eu acho que a gente tem um cara que uma vez eu fiz um Space, que é um dev, Anon, que ele fala que os Ponzis podem ser usados pro bem, saca? E eu gosto de acreditar isso, não sei se é só para eu conseguir dormir tranquilo, ou se é real, mas eu acho que dá pra fazer, tá ligado? Dá pra se desenhar uma paradinha legal que é bom pra todo mundo. Gostei dessa ideia do Ponzi usado para o bem, Guiriba. Acho que tem uma imagem na newsletter, no texto ali que vocês mostraram antes, meninos, que é um carinha no ônibus, aquele meme, né? Olhando. Sim. Só tem Ponzi e o mercado só tem Ponzi do outro lado. É. E eu acho que se você adotar uma definição abrangente de Ponzi, né? Porra, quase tudo em finanças é um Ponzi, no sentido de que quem entra antes se dá melhor do que quem entra depois. Muitas vezes a grana de quem entra depois também ajuda a pagar quem entra antes. E aí você tem os tipos de Ponzi, né? E as finalidades dos Ponzis. De novo, estamos adotando uma definição abrangente aqui. Tem um autor que eu citei nesse texto aí, o J.P. Koenig, que é um cara muito bom de economia e história monetária, e ele distingue entre jogos Ponzi e esquemas Ponzi, né? Acho que a primeira distinção o negócio é de soma zero ou está criando alguma riqueza, algum valor que não existia antes. Se é de soma zero, então é um jogo Ponzi ou é um esquema Ponzi? Um esquema Ponzi é um negócio obscurecido, em que a verdade não é clara. Um jogo Ponzi não, é um jogo em que não é todo mundo que vai ganhar, é um negócio de soma zero, mas isso está claro para todo mundo. As pessoas pagam para participar pelo entretenimento que isso proporciona. Então, esse autor aí classificaria uma Mega Sena da vida como um jogo Ponzi, porque apesar de quem entra depois não paga quem entrou antes, né? Você não tem esse aspecto temporal do negócio, muita gente tem que perder para no caso, ou alguns poucos ganharem. Mas todo mundo sabe disso, a regra é transparente e todo mundo brinca porque quer. Então, voltando ao que o Guiriba estava parafraseando aqui, né? Há Ponzis que vêm para o bem, ou dependendo do fim do seu Ponzi, ele pode se justificar. Um exemplo que me vem na cabeça. Pull Together é um produtinho que gamifica poupanças, então ele faz as pessoas pouparem dinheiro, ele tem uma dinâmica de loteria atrelada a ele, só que ele tem uma taxa infinitamente menor do que qualquer Mega Sena cobra, qualquer loteria cobra, ele é muito mais transparente, ele é mais programável, ele é um produto melhor mesmo, apesar de ter menos distribuição. E faz as pessoas pouparem dinheiro, e as pessoas não perdem dinheiro, então, pô, é um Ponzi do bem. Então é meio que assim que eu penso. Eu gosto de pensar nessa linha também dos jogos Ponzi, que na verdade todo o mercado PVP praticamente é um jogo Ponzi, né? Se você pegar o mercado financeiro, é o mercado PVP, o mercado cripto é o mercado PVP, e aí você pega o poker, que é um jogo de habilidade, que é um mercado PVP também, e se você for classificar, eu não lembro se foi no seu texto, se foi em outro lugar que eu vi, mas eu vi recentemente, foi hoje, foi semana passada, um gráfico em que mostra, tipo, poker, trading e loteria e tipo caça-níquel, alguma coisa assim, num gráfico, e poker onde está no lado que tem mais habilidade. De habilidade é sorte, poker que tem mais habilidade, inclusive comparando com trade, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto. E eu concordo bastante com isso. Os Ponzis do bem, aqui como você citou o caso da Pull Together, foi no seu texto mesmo, foi esse gráfico aí. Você pegar, depende mais de habilidade, é um jogo que é demonizado em vários lugares aqui no Brasil, é proibido nos Estados Unidos, lá com o choke point que vocês mencionaram, e envolve mais habilidade do que trade, mercado financeiro. Essa história das proibições, desculpa te interromper, Thiago, é complicado, porque tudo que dá dinheiro demais acaba proibido, né? E aí nunca é proibido, é sempre proibido, mas o Estado pode, né? Sim. Bem isso aí, eu acho que isso para mim é foda, porque eles sempre fazem uma manobra, fazem uma propaganda para botar na cabeça das pessoas que é ruim,
que é negativo, mudam o nome e começam a empurrar nas pessoas e fazer propaganda em televisão, no horário nobre, de TV aberta. E, pô, isso é foda. As apostas agora no Brasil vão começar a ser taxadas e eu acho que a tendência é essa. E cripto também, caso o grande cassino do on-chain de cripto continuar ganhando repercussão nesses rug pulls aí, principalmente nesse momento que o mercado está entediado. Eu acho que quando o mercado está entediado, a quantidade de gamble aparece mais, as pessoas vão atrás lá do shot de dopamina, que é o que todo mundo busca quando está em um gamble. Todo mundo quer seu shot de dopamina, seja olhando no Instagram, seja olhando no Twitter. Tem outras pessoas que preferem apostar, seja em cassinos de aposta esportiva, seja em trade alavancado, seja em corrida de hamster, seja em meme coin, seja em qualquer coisa. As pessoas querem seu shot de dopamina. Você ganhou alguma corrida de hamster, Giriba, ou não? Eu só perdi dinheiro, mano. Tudo que eu perco dinheiro eu falo que é for the culture, entendeu? Então foi for the culture, tá ligado? Olha lá, ó, o market cap já fazendo análise aqui, ó. Velho, os caras criaram a categoria de Animal Racing Coins. Muito bom. No CoinMarketCap. Mano, isso aí, velho. Isso aí muito mostra. Bom. Muito bom. Isso aí mostra a nossa cultura. Web3 é isso. Eu não entrei na. Eu não cheguei a apostar, não. Quase apostei, depois eu desisti. Eu falei, minha namorada, eu falei, pô, amor, eu ia apostar $50 no ratinho desse. Ela, você tá louco? Me dê um presente que é melhor. Tu comentou, Thiago, desses momentos de tédio, né? Gerarem várias dessas formas novas de apostas. Me vem à cabeça o FOMO 3D, que foi um jogo banal de apostas também, um jogo de soma zero, que rolou em 2018 ou 2019, mas foi no momento que o mercado estava bem morto mesmo. E virou o contrato mais usado da Ethereum, também tá nesse texto aí, né? Tipo, a galera fez um monte de derivativo. E era simplesmente um jogo que tu depositava dinheiro e o último a depositar, se ninguém mais depositasse depois, ganhava tudo. Era basicamente isso. E o negócio foi indo até alguém travar a blockchain da Ethereum para ninguém mais depositar e conseguir ir embora com o prêmio. Sim. Esse joguinho de PVP on-chain, eu pessoalmente gosto muito, velho. Porque eu acho que não só pela vibe de aposta, mas essa vibe de experimentação, tá ligado? Porque em cripto acaba que a gente mexe com no dia a dia, mas parece que tudo não é da mágica, tá ligado? Então, por exemplo, tinha uma vez eu mandei pro Felipe um de ilhas, que tinha várias ilhas, e cada pessoa podia comprar X ilhas, e cada rodada uma ilha morria. E você podia fazer partidos para matar a ilha do amigo, podia usar neve, podia fazer um cacete. E no final, a última ilha ficava com o dinheiro, sabe? E o prêmio era tipo, sei lá, 500 Ether, sei lá, 400 Ether, coisa assim. Era muito massa, tá ligado? E essa vibe de, tipo, tu gamificar uma coisa que vale milhões em cripto, que eu acho que é fenomenal e normalmente é o que me atrai pra meme coin, jogo de hamster, essas paradas, tá ligado? Sim. E o mais recente que você mandou lá, Giriba, do Dead Weight, também é um outro jogo. Bom demais, né? Qual é esse aí? Era um que você... Foi na Zora, foi bem, tipo, full underground, assim, mas é tipo... Era basicamente você tinha que escolher um lado, direita ou esquerda, e aí, tipo, em cada rodada, uma pessoa morria e você perdia o dinheiro que você tinha apostado. E no final alguém ficava na esquerda ou na direita e essa pessoa ganhava a pool de prêmios que a galera colocou ali, tá ligado? Vou interpelar aqui, ó. Pelo que eu entendi, eu não participei, mas era assim, ó, você entrava do lado esquerdo ou direito. E aí tinha alguma coisa que definia um lado inteiro que morria, não era uma pessoa, o lado inteiro morria. Eu acho que era quem tinha mais ou menos pessoas, era o que ficava mais pesado ou menos pesado, sei lá. O lado inteiro morria. Aí se você visse que o lado ia morrer antes da rodada acabar, sei lá quanto tempo demorava a rodada, você fazia uma transação para mudar para o outro lado. Só que a transação custava, você deixava uma taxinha, né? E aí essas taxinhas iam acumulando e era o prêmio final. E aí no final era tipo... Não sei quantos ganharam, se eram um ou alguns, ou centenas de pessoas. Eu achei bem legal essa dinâmica. Eu não jogaria isso, não, mas eu achei bem legal essa dinâmica. E não deixa de ser um jogo Ponzi, né? Porque é um negócio de soma zero. A galera se entretém, joga transparente e tal, mas olha o tanto de designs legais de jogos Ponzi que dá para você fazer. E aí, pô, qual que é a fronteira entre isso versus um jogo de um MMORPG gigantesco que as pessoas passam horas por dia? Por que isso é legítimo e o jogo do peso morto aqui não, tá ligado? Essa fronteira para mim que
que é tudo mesmo contínuo na minha cabeça. Eu concordo. Eu acho que esses joguinhos aí é porque como o cripto envolve dinheiro em tudo e dinheiro ainda é um tabu muito grande para muita gente, principalmente fora de cripto. A gente aqui em cripto meio que já se acostumou com isso, a gente vive isso o dia inteiro. Então a gente dificilmente se surpreende com alguma coisa. Apesar de eu ter ficado chocado quando eu vi a corrida de hamster, eu achei que era hamster virtual. Quando eu vi que era de verdade, eu falei, não, velho, eu consegui, tipo... Passou do limite. Não, passou do limite. Pra mim, aquilo ali, eu fiquei reflexivo o dia inteiro, não consegui trabalhar direito, porque toda hora alguém me marcava em alguma coisa no Twitter de corrida de hamster. Eu falei, velho... Mais barato. Mas barato eu vi depois. Só que, mano, as baratas eu tava tão chutado por causa do hamster ainda, que eu nem fiquei chutado com as baratas. Eu nem fiquei. A rinha de galo também. Você viu a rinha de galo, não tinha? Coque. Topzera, Esse aí ao vivo, mano. Muito bom. Esse o coque foi das baratas, eu vi no Twitter do Chico. Mas, mano, não dá, tá ligado? Tipo, esse aí do Dia do Rato, eu fiquei o dia todo meio sem conseguir produzir direito. Eu falei, velho, a gente chegou aqui, acho que no fim do poço. A gente chegou aqui no mercado. Hoje marcamos o fundo do mercado ou vamos revisitar os fundos do meio do ano passado. Mas então, é legal, né, Thiago, ver assim que, tipo, os maiores players de cripto, a gente tem aqui o exemplo da própria PancakeSwap, eles têm 3 produtos, né, focados só em gambling, né, então você tem aqui, ó, o que eles chamam de Pottery, né, Stake to Win, aí tem o de Lottery aqui também deles, e o Prediction Markets, que eu tenho um amigo indiano que ele fica o dia inteiro nesse negócio aqui. E pra você ver, né, tipo, a PancakeSwap hoje tem bastante volume, né, acho que ela tá na ZK5 agora, também ela foi para Aptos. Então a gente tá vendo players que estão querendo se posicionar, eles estão vendo que caso, vamos dizer assim, o principal product market fit de cripto hoje ainda é gambling, né, então quem se posicionar bem, criar uma interface legalzinha, vai ter ali um volume e gerar taxa, né, para o business deles, né, Felipe? É isso. Eu nem tinha visto essa parte de predictions aí no PancakeSwap, mas me fez lembrar uma coisa. Tem a própria ascensão do Robinhood, né, que é uma corretora de ações lá nos Estados Unidos, Sim. foi um case de usabilidade, de interface, de linguagem, porque, cara, 2 botãozão gigante, assim, up ou down. E eles até oferecem opção. É exatamente isso, eles oferecem opção, alavancagem, não sei o que, mas é tudo simplificado de uma maneira muito para um degen de 18 anos de idade entender, né? E essa interface me lembrou isso. Eu acho que, porra, você pode ignorar esse... Acho que assim, a gente falou de gambling como um caso de uso, product market fit e tal. Eu vejo em cripto hoje 2 grandes casos de uso, né? 2 coisas que tiveram product market fit muito grande. Ou 3, vai. Reserva de valor, né? Bitcoin, vídeo Monarcão aí, o que aconteceu ontem, um imbróglio entre ele e o Alexandre de Moraes. Aí você tem o caso de remessa internacional, que eu sou menos bullish nesse caso, pagamento e tal, mas é inegável que rola, e gambling. Gambling é o que gerou as maiores empresas de cripto, não necessariamente as maiores moedas, mas as maiores empresas. Pô, todas as exchanges oferecem um playground para quem quer apostar ali, querendo ou não, né? Esse tipo de interface que a gente está vendo aí e tal. Então, cara, as corretoras que quiserem ser competitivas vão ter que oferecer alavancagem, vão ter que oferecer a shitcoin mais nova, que acabou de ser lançada, vão ter que explorar esse tipo de interface, né? Claro, vai ter espaço para outras, vai ter espaço para players de nicho, sempre tem. Mas vai ter muita gente que vai por esse caminho. É meio que inevitável, assim. Quando você começa a ver esses padrões pipocando em tudo que é lugar, não é só em cripto, tá ligado? Tudo que é lugar. Sim. Isso aí o mundo tá caminhando para essa linha aí, né, mais degenerado. É o que você falou no texto, a questão do metaverso, e cripto ajuda a fazer o speedrun disso aí. Imagine os viciados em aposta. Hoje, todo lugar que eu vou, você chega na academia, aí você ouve gente conversando, professor de academia com o aluno falando de aposta. Você ouve o cara falando de jogo, falando de aposta. Aí, pô, chego no futebol, tá o professor reclamando porque perdeu a aposta ou feliz porque ganhou a aposta. Eu sou engenheiro civil de formação, caso para quem não sabe, e aí eu chegava na obra, tava os operários xingando ou comemorando porque ganhou ou perdeu a aposta. Isso aí, tipo, muito bizarro.
era tipo, 90% das pessoas, se você parar e prestar atenção, elas estão apostando ou estão fazendo alguma coisa relacionada a isso. É muito bizarro. E é isso que você falou das exchanges, eu acho que isso que me deixa bullish com as exchanges de perpétuos descentralizadas. Eu acho que é um dos setores de cripto mais quente hoje e é muito por causa disso. Porque as mais novas, não a GMX, que ela tem uma interface um pouco mais arcaica, mas as mais novas estão cada vez mais permitindo mais alavancagem e listando mais a última meme coin do momento. Então, acho que isso aí é um setor que está sendo muito bullish, está aproveitando para surfar isso aí, e o outro são os bots de Telegram. Bots de Telegram, eles se valorizaram muito recentemente, porque o mercado está entediado e a melhor forma é de se apostar em meme coin. Você bota o contrato lá, você aperta 2 botões, que é o mesmo caso da Robinhood, disso aí, você aperta 2 botões, os caras ficam snipando lá. E aí esses bots de Telegram estão fazendo uma receita absurda. E a Unibot estava valendo aí, sei lá, mais de 200 milhões de dólares de market cap. Com robozinho de Telegram. Bizarro, robozinho de Telegram, né? É bizarro, não. Tem categoria aí também. Tem categoria. Só para não perder o assunto, tem alguma exchange nova descentralizada que você gosta, Thiago, que você quer falar para a gente deixar no radar? Velho, tem uma que eu gosto, mas ela ainda é fase fechada, precisa de referral. Eu até tenho, se quiser eu mando depois, é a Hyperliquid. Eles estão desenvolvendo aí uma Layer 1 desenhada para ser uma corretora de perpétuo rodando um Central Limit Order Book, que eles têm a bridge deles de integração com a Arbitrum, e eles usam o Tendermint como consenso. É um modelo bem interessante, eu tenho algumas ressalvas, eu fiz até um relatório sobre isso aí para o pessoal de fora um tempinho atrás. Eu acho o produto bem legal, a UX é muito boa, e eu acho que se eles conseguirem aí acertarem quando eles descentralizarem o protocolo, eles vão ser uma das maiores, porque a interface é perfeita para os gamblers. Inclusive, eles listaram alguma meme coin. Hoje eu mandei pro Juan, que é um amigo meu que é bem indígena também. Eu mandei para ele, eu não lembro se foi a Harry Potter, Obama, Sonic Hino, ou se foi algo nessa linha aí que eles listaram. Essa aí já vai virar minha preferida, já, minha Dex. Eu acho que foi essa aí. Eles começaram na Binance, né? Eles começaram na Binance e depois eles migraram para Ethereum, né? A Harry Potter, Hino. Harry Potter, Hino. Muito Vocês bom. já viram a origem desse meme? Eu não sei a origem desse meme, mano. É um Sonic, né? Não, é um Sonic misturado com a foto de Obama, com uma varinha mágica. É bizarro, eu já vi já. Era uma mochila, né? Uma mochila que tava Sonic 10, Obama. E o ticker é Bitcoin, né? Eles me ganharam no ticker Bitcoin. Eu falei, velho, esses caras são gênios. Mostra aí, pô. Mostra aí, tá deixando a galera curiosa aí. Põe na tela. Mostra aí, Gustavo. Deixa eu ver. Ela a origem é, mano, uma foto de uma mochila num camelô, assim. Não duvido, inclusive, que tenha sido em algum lugar do Brasil ou da América Latina. É isso aqui. Mas... Eu não sabia que tenta ampliar o ticker aí, exatamente o logo. Deixa eu ver aqui. Velho, eu não sabia que era isso, não. É exatamente o logo da moeda. Esse aqui. Olha lá, tá aqui, ó. Esse aqui é a origem. Mas o mais curioso é que, como vocês já sabem, já estão acostumados, a galera nunca para no primeiro passo, né? Se dá para ficar pior, fica pior. Então, pegaram essa ideia aí. Vocês já estão acompanhando os derivativos todos ou não? Nossa, eu vi um que você botou no texto, mas eu não estou acompanhando isso, não. Tem Ron Weasley. Esse aí eu vi. Ron Weasley, Gensler Spiruino. Aí ela é Ethereum. Também é. Ethereum. Ethereum do povo. É Ethereum do povo. E aí você tem a Monero, você tem a Matic, você tem todas. É uma pior que a outra, Velho, a galera não tem... a internet não tem limite e eu acho que cripto consegue ser mais underground do que o Reddit. Acho que a cultura cripto consegue ser mais underground que o Reddit. Porque, velho, como é que as pessoas tiram isso da cabeça? É por isso que algum de vocês falou que agora que velho, o cassino não tem nenhum produto sério ainda. Quando lançar um cassino descentralizado em que os usuários possam ser a banca também, fazendo seu LP lá,
velho, para mim vai ser um dos principais protocolos e é a categoria mais quente, é uma das categorias mais quentes pro próximo ciclo. Basta aparecer Tipo um player uma sério para desenvolver. Tipo uma GMX, só que pro produto da State, Isso. da Robit. Sim. Exato. Tem um produto, inclusive, que eles aparentemente são sérios. Até a Delphi investiu também. Eu até fiz uma thread sobre isso, que eles estão fazendo um airdrop gamificado, eu tô farmando. É a Azuro, que é uma a gente plataforma... também farmou. Também já falamos Vocês deles, gostamos. Vocês estão... a Azuro, para mim, é o que eu tô mais bullish atualmente. Eles só precisam conseguir adoção. Mas a Azuro, eu acho que tem algumas chances de chegar aí. Mas no dia que desenvolverem alguma coisa, assim, no Arbitrum da vida, porque a Azuro, assim, não tem liquidez na Arbitrum. No dia que desenvolver isso aí, você só utilizando os front-ends para apostar, sem depositar para travar na exchange, esquece, pô, vai ser um dos setores mais quentes do mercado aí para o próximo ciclo. Estamos alinhados nessa tese. E dá para começar megas. Talvez. Eu estava pensando aqui, né? Porque a Azure ela tem uma visão mais. Eu vou até entrar aqui para ver como é que tá. Botei dinheiro lá um tempo atrás. Nunca mais. Mas eu tenho uma besteirinha lá também. Eu tô querendo botar mais. Mas é o Bookmaker, é a plataforma de aposta, mas quando eu entrei lá não tinha quase. Não tem muita coisa ainda, só tem mais apostas americanos, tem beisebol. Eu fiz umas apostas em beisebol lá, mais para farmar mesmo. Mas tinha beisebol. É porque agora também futebol internacional tá fora. Basquete tá fora. Futebol americano tá fora. Então só tem beisebol e MMA. Porque a maioria dessa galera só foca, tipo, nos Estados Unidos ou Europa, então não tem nada o que apostar ainda. Quando botarem o Brasileirão ontem, aí esquece. Aí esquece. Quando botarem o Brasileirão ontem, você vê esses influencers de Instagram aí, fique rico como trader esportivo. Aí você vai ver adoção em massa on-chain. Então, talvez até seja uma categoria que desponte aí e brilhe no próximo ciclo. Acho que a gente está alinhado nessa tese. Eu também concordo contigo. Eu penso que talvez para o negócio funcionar mesmo, ele tem que começar. Tem uma frase que tem uma lei, que eu esqueci o nome da lei agora, mas os sistemas complexos, eles começam simples e vão ficando complexos. Né? O sistema que começa complexo é muito difícil de ir ficando simples com o tempo. E Azure, o Book Market ali, por exemplo, é um produto que já tá encorpado. Eu penso que, cara, às vezes era só fazer um Satoshi Dice da vida, um Yobi, aqueles cassininho podre mesmo, de dado, de roleta, e você poder fazer o LP nisso, você poder ganhar a taxa da casa nisso, mano, já estaria bom para começar, sabe? Sim, é porque o Bookmaker parece o Bet365, mas tá aí o lance. A Azuro, eles são liquidez, eles são AMM, eles são a infra. Se vier alguém e criar uma interface de uma macaquice dessa aí, 2 botões, velho, a chance de ganhar adoção é bizarra. E os caras podem criar um token por cima disso também. E aí, token e aposta, playground dos Digens. Ainda mais se for para BSC. Aí os caras fazem um ataque vampiro, pega todo mundo que já depositou Bitcoin ou Ether nos endereços da stake, da Robit e dá drop para quem for lá usar o bagulho deles. Mano, esse drop aí vai ser pior do que droga para esses caras. Não, isso aí vai ser. Eu não duvido que isso aconteça, não. Mas tem até uma front-end da Azuro que tem um token, BETS, o nome do token. Eu tô com uma porcaria. BETS, B-E-T-S. BETS de apostas. Mas essa front-end, inclusive, eu achei bem triste. Bem golguenta a front-end. Se é ruim, nós vai usar. O Felipe falou uma vez também, se é ruim, nós vai usar. O Felipe falou também uma vez que quando a UX tá ruim é porque tem que usar, velho. Porque no começo, velho. Mas, velho, isso aí, tipo, você pega o exemplo da GMX, eu acho que é o melhor exemplo disso aí. A UX da GMX é horrível, pô. E foi o killer app da Arbitrum. Mas a UX é horrível. Eu gosto de usar Hyperliquid porque a UX, velho, foi a melhor experiência que eu já tive num cassino de futuros na minha vida. Foi melhor, de longe. Tu me fez pensar numa coisa aqui que é uma distinção importante também, Thiago. Tu falou da UX, né, da GMX, que é horrível e tal. Eu tradei muito pouco na GMX, mas fazer LP eu fiz bastante. A UX para fazer LP, 3 cliques ali, podia ser melhor? Podia, mas eu não tenho essa dor tão grande que tu tem. Isso me faz lembrar, nem sei se a gente acho que não falamos disso ainda, mas daquela velha máxima de que sempre quem ganha é a casa, né? E em cripto, que a gente estava falando aqui, né? A ideia da Azuro, da própria GMX, você prover liquidez lá e tal, é você ser um pouco da casa, né? Você brincar, entrar nesse ecossistema, não necessariamente ser um apostador direcional,
mas sendo a banca, né? E, puta, isso também é uma coisa que porra, é uma oportunidade que cripto abre que não teria como, é tecnicamente Possível. e legalmente impossível no jeito convencional de fazer as coisas. Então, você tava falando que a hora que o influenciador estiver jogando Brasileirão on-chain e blá blá blá. Pô, mas imagina a hora que o Charlão, sei lá, o fulano da renda fixa lá estiver fazendo LP no Cartola on-chain, né? Também tem esse outro lado do negócio, né? Vale a gente lembrar também, essa é uma oportunidade legal. A gente fala de aposta e tal. Pô, eu não recomendo que se aposte, acho que a maioria das pessoas perde dinheiro apostando e tal, mas você poder ser a casa é um negócio que é super legal numa tese em que você entendeu, tem convicção ali, sabe como é que funciona e tudo mais, né? Só vou deixar uma analogia aqui que eu pensei esses dias, não tem nada a ver com o assunto, mas só para não morrer. Essa história de que a casa sempre ganha, né? Tem uma analogia, a gente, na Paradigma, vocês também, né? Não deixamos de ser players de mídia também, né? A gente faz conteúdo, a gente é mídia. E a mídia tem aquela máxima de que desastre vende, né? Clickbait, não sei o quê, treta, catástrofe. Vocês já devem ter tido a experiência em algum momento, por menor que tenha sido, de falar de alguma coisa mais, tipo, guerra da Ucrânia, ou uma fofoca, ou algo mais apelativo, digamos assim, e a audiência reagir de acordo. Só para comentar que esses dias a gente fez uma publicação aí que envolvia esse caso do Monark, do Alexandre de Moraes, inclusive fui repreendido pelos membros do time aqui, por ter pisado um pouco fundo, mas é louco como na mídia também rola esse tipo de, tipo, você tem um lado que tá querendo matar o outro lado que tá querendo matar um, mas você tem os veículos ali que estão só jogando a bola para cima e sendo a casa, tá ligado? Sendo a banca, enquanto a matança de todo mundo ali é o lifeblood, né? É o movimento que deixa esses veículos vivos muitas vezes. Então, também não sou a favor de clickbait nem nada, mas acho que essa lógica da banca sempre vence também rola na mídia. Então, quando você for se envolver num argumento esquentado aí sobre política ou coisa assim, lembre-se disso. Eu faço a gente faz de tudo para não fazer isso, porque eu às vezes paro quando eu tô sem fazer nada, assim, eu olho o Instagram e aí eu vejo quando alguma página que é de esquerda ou de direita posta alguma coisa, velho, os comentários, tipo assim, são tudo menos sensatos. É um negócio que... E quem favorece... Isso favorece muito quem? A casa, que são as aplicações, que é o Instagram, o YouTube, o Twitter, a casa e os grandes canais. Então, tipo, eu penso... Mas realmente, tipo, quem ganha nesse jogo aí é quem faz isso, infelizmente. Essa é a conversa que eu acabo tendo com várias pessoas, quase que diariamente, sobre isso. Pô, posta conteúdo legal, sério, não faz um título de bait, dá 50 visualizações. Se você pega o mesmo conteúdo e bota um título, bota um pouquinho de bait no título, dá o triplo de visualização. Essa galera que vende dinheiro fácil, tava conversando com um amigo meu hoje, tá aparecendo uns anúncios para mim no Instagram, que os caras, eles vendem lifestyle, o cara postou uma foto num resort, e aí botou, não é impossível, mas é fácil, eu tô aqui com liberdade financeira na segunda-feira, você também pode. Os caras não anunciam, não falam nenhum produto que eles anunciam mais. Eu peguei 4 anúncios desse seguido e mandei para um brother meu, tava conversando com ele sobre isso. Fala, velho, você fala um negócio sério? Não, se você trabalhar, se você estudar dessa forma aqui, você vai ganhar. Mas esquece, a galera não quer saber disso. É igual o cassino de cripto, o cassino da atenção. Isso é muito foda. Felipe, você conhece o Ground News, né? Porque quando você mencionou, né, que tem bastante na mídia, tem unbiased, e é legal você ter ali uma visão um pouco mais neutra. Tem um site especializado nisso, né, que aqui, ó, que você consegue ter uma noção exatamente de como a plataforma ela se posiciona politicamente, né? Então você consegue, por exemplo, num artigo identificar, né? Ó, essa a AP, né, ali da França e outros se posicionam dessa maneira, então você tem que ficar bem atento para não cair numa pegadinha, como você falou, talvez ainda num bait e gerar só clique para eles, né? Então é legal você ter essas plataformas para ter uma visão um pouco mais neutra, né? Então, o que você acha disso? Tô lendo a mente do Guiriba ali, ó. Wayne Tolkien. Isso daí. Olha só, você vê a distribuição, né? A bias distribution aqui, ó. Você vai mais para centro, mais para direita, bem legal isso aqui. Bem massa, legal.
útil para quando tu tá afim de ir mais a fundo, né? Sobre uma manchete específica, assim. Legal. Sim. Não conhecia. Não conhecia. Eu acho que tem um puto espaço para, de novo, cripto com essa ideia de que tem um espaço de design, um playground para você inventar coisa nova, né? Puta, falando de mídia e incentivos e cripto, tem um puta espaço para inventar coisa nova também. O último ciclo de alta que a gente teve, o anterior, na verdade, 2017, 2018, gerou várias iniciativas nesse sentido. Tinha uma que chamava Poet, que era basicamente para você pegar e ter uma atribuição mais fácil para reportagens. Tinha uma outra que chamava Civil, que era da Consensus, que levantou uma puta grana e que tinha uma ideia de descentralizar a mídia, tinha um pouco dessa parada aí de direito, de tipo, olhar para os bias. Tinha uma outra que chamava True Story, que era muito parecido com isso também, era um tópico e as pessoas, tipo, mapeavam os bias das manchetes e discutiam em cima daquilo. Mas, Sim. enfim, eu acho que tem um espaço aí para inventar modelos diferentes e que o pessoal ainda não... Tipo, estamos mudando de assunto aqui, né? Mas tem um projeto que chama PubDAO. É PubDAO, né, Guiriba? Aquela que usa PubDAO. Nouns? Isso mesmo. A PubDAO. que usa Nouns? É da Não usa Decrypt, né? Nouns? A PubDAO é uma DAO de mídia da Decrypt, que não vingou. É, da Decrypt e da Defiant, se eu não me engano, era parceria entre os dois, não era? Eu lembro, Então, começou no final de 21. Foi que. Eu falei besteira, eu joguei a Eu referência acho que errada. não foi pra Podem lugar continuar nenhum, né? conversando. Não, mas eu ia até mencionar quando você estava falando de mídia, mas eu acho que eles não foram para lugar nenhum, né? Não foi, Porque não vingou muita coisa, não, velho. a gente tá aqui porque a gente gosta muito de descentralização também. Porém, se começar algo descentralizado é muito difícil. Sim. É praticamente impossível. Nem o Bitcoin começou descentralizado. Então, tipo, é muito difícil. É muito complicado. Aqui eu queria comentar a Headline News. Brabo. Essa eu não conheço, não. Que também não foi para nenhum lugar ainda, ou já foi. Não, então, a Headline é uma sub-DAO da Nouns, que nasceu de um fork, e aí eles pegaram uma grana da Nouns para financiar projetos, só que, tipo, a distribuição de capital não foi tão eficiente quanto porque é descentralizado, né? E aí, normalmente, a distribuição é atribuída a votos, e quem consegue mais votos consegue grana, e os votos não são esse mesmo. E os votos não vão para as melhores, né? Vão para quem consegue os votos, né? E aí acabou que não produziram tão conteúdo, o tesouro ainda existe, né? Ainda tem tesouro, mas eles ficam naquela economia e tal. Então, tipo, produziram algumas coisas, mas não tanto. Se eu não me engano, aprovaram umas propostas para cobertura do NFT Nova York, por exemplo, umas paradas assim. Não que seja ruim ou bom, mas o NFT Nova York é 90% dos presentes foi pro evento assim, né? Com dinheiro de DAO para cobrir. Era um cobrindo o outro. Não tinha mídia naquela porra. Mas eles têm 10 itens ainda e, tipo, tão indo, velho. Mas, tipo, não teve uma ascensão com a maioria das coisas das sub-DAOs da Nouns, sim. Eles têm uma ascensão muito grande, uma visibilidade, mas não é estável. Eles sempre acabam minguando. O modelo é parecido com a Nouns, todo dia, ou sei lá, cada quanto tempo leiloam um NFTzinho. E os NFTs votam. Como é que é? Tipo, qualquer um pode mandar uma proposta e os NFTs votam em quem ganha, ou eles têm uns briefings assim? Na verdade, tipo assim, é exatamente isso. Tipo assim, eles teve uma roda de prop house, né? Que é aquelas rodas, é uma competição de propostas onde você pode ter um round onde você submete uma proposta e as pessoas votam qual é a melhor proposta. A que tiver mais votos concede a grana que está no pool. E também tem a DAO em si, que você pode submeter uma proposta para conseguir capital para fazer uma pesquisa sobre infra, por exemplo. As duas maneiras funcionam melhor, só que ela gastou bastante grana com a Prop House, se eu não me engano, foi metade do caixa do Tesouro, foi para a Prop House. E nem vi nada que rendeu conteúdos legais, será? Ou nem vimos? Mano, alguns sim, outros não. Tipo, teve umas pesquisas, mas o grande problema dessas DAOs de mídia que eu vejo descentralizadas, não só a Headline, é a distribuição, saca? Eles não conseguem distribuir, escalar o conteúdo muito bem. E acaba que, mesmo que a organização seja boa, ninguém lê, saca? Então, você faz uma pesquisa muito foda, mas você não alcança as pessoas. E eu acho que isso que eu... E aí, para ter uma distribuição foda, tu precisa de uma empresa ou de alguém que já esteja maior, e aí não vai ser descentralizado e talvez não atraia tanto talento. É meio que esse o problema. Exatamente. Por isso que eu acho que... Pode falar, Felipe. Segue. Não, eu só ia falar que por isso que isso meio que reafirma que eu acho que a maioria dos que é muito difícil começar algo descentralizado de fato, do dia zero, e que é a tendência que a gente veja cada vez mais projetos começando centralizados e os que têm os founders mais alinhados com o ethos de cripto consigam descentralizar no futuro, e para quem não tem tanto,
continue jogando esse teatro de descentralização que muita gente fala que é um pouco de tabu também dentro da comunidade de builders de cripto. A galera evita muito falar isso, mas a maioria são teatros de descentralização. O Guiriba, que é o cara das DAOs aí, pode atestar. Essa vídeo é o exemplo da Arbitrum. Para mim, foi uma das coisas mais ridículas para um projeto do tamanho que a Arbitrum ter feito. Foi aquela proposta, a retífica da proposta 0. Foi um negócio desse. Dos fundos já tinham enviado. A proposta não passou, mas, enfim. Eu acho que essa descentralização cai no mesmo tabu de Ponzi, sabe? A descentralização, a gente sabe que a maioria das coisas não é descentralizada, e tudo bem, saca? E a gente sabe que a maioria das coisas é Ponzi, e tudo bem também, tá ligado? Só que ninguém quer falar de Ponzi, ninguém quer falar de que as coisas não são descentralizadas. O problema é que quando você assume essas coisas, você entende, e fala, é assim e pronto, aí tu começa a lidar melhor, tá ligado? Porque eu acho que a gente tem 3 níveis de Ponzi e descentralização. Tu não sabe o teu problema, tu sabe e nega, e tu sabe que quer resolver, tá ligado? Eu acho que a gente aqui já chegou na parada, tipo, tem BO, mas, pô, vamos fazer, pelo menos, tem BO, vamos pelo menos fazer uma paradinha bem feita, tá ligado? Eu concordo bastante. É aquilo que eu até falei do tabu com dinheiro, que eu acabei me perdendo para falar de corrida de hamster, mas as pessoas têm muito tabu no tradicional, tem muito tabu com falar de jogos que envolvem dinheiro, e aqui em cripto, principalmente a galera que é mais antiga no mercado, aí o Felipe que está aqui agora, que é o mais antigo no mercado, você vê que tem muita gente que a galera mais OG tem muito esse tabu, né, de descentralização, de falso centralizado, ou isso eu tô falando besteira? Você disse que a galera tem um tabu de evitar falar isso, ou a galera... De evitar meio que assumir que o teatro de descentralização existe. Que assumir que a maioria das coisas é um teatro de descentralização. Rola esse tabu pra caramba, Eu acho que uma galera que já tá mais macaco velho já internalizou isso, mas talvez mesmo assim continue não falando abertamente, né? Cara, é o velho dilema do bag holder, né? Velho dilema do bag holder. Você estava falando aí agora há pouco, Hyperliquid é o nome da exchange, você falou? Você estava falando assim, se eles conseguirem descentralizar com sucesso, eu acho que tem chance de ser um bom produto e tal. Aí minha cabeça estava traduzindo assim, se eles droparem o suficiente na minha bag, eu vou continuar chilando, né? Então, acho que, porra, tem muito bag holder que evita falar, tipo, o caso da Curve lá, né? Que é o protocolo de DeFi extremamente útil, puta, brilhante, inovação foda. Mas o cara que criou o negócio tem metade dos tokens, bicho. Tem quase 50% dos tokens. Muita coisa. Muita coisa, mano. Porra, então é a empresa dele ali, né? Com uma certa camada de obscuridade para o cara não ser processado e preso. Não sei se vocês lembram da maneira como a Curve foi lançada. Foi um anão. Eu lembro vagamente. Eu acho que não lembro disso aí do anão, não. Eu lembro do round, que até o Caim da Synthetics levantou isso recentemente. Que eles iam fazer um round, só que eles lançaram, se não me engano, foi outubro, setembro de 2020. Foi no boom do DeFi Summer. Toquei subindo, eles cancelaram o round. E aí, por isso que ele tem tanto token. Eles seguraram o round, se eu não me engano, ele foi comprando mais tokens depois. Uhum. E aí o Caim falou disso recentemente. O Caim falou disso recentemente porque ele falou que eu sei disso e, pô, me ressinto um pouco porque eu tava no round. Não. Boto fé. Mas eu só ia comentar que quando eles foram lançar, eles tinham o código do token. Não lembro se era do token ou da Curve em si, ou os dois. No GitHub aberto, e eles não tinham lançado ainda. Aí veio um anônimo, pegou o código e deu deploy na blockchain. Ou seja, eles não foram eles que lançaram, entendeu? Agora que você falou, eu acho que eu lembrei disso. Sim. Que é uma historinha. Hoje é só uma anedota pequena, mas puta, aí tu olha, os caras. Já começaram errado. Ligeiros e não sei se do melhor jeito, assim, sabe? Sim. Mas, enfim. Por que a gente estava falando disso? Do pessoal mais antigo. Lembra do bag holder? Muita gente que evita falar, lógico, muita gente que evita falar, mas aí vem aquele negócio de você. Tem independência, né? Tipo, uma coisa que a gente sempre prezou muito na Paradigma. Eu tive uma empresa antes, aqui no mercado de cripto, que não era uma empresa investida, não tinha um modelo de monetização no curto prazo, e, tipo assim, daquelas que você vê aos montes mercado afora. Só que é um tipo de empresa com perfil de crescimento legal, pode contratar gente do mundo inteiro, time foda, tecnologia legal e tal, mas você começa a ficar amarrado a certos interesses quando você não
não é o seu suor que paga a sua conta no fim do dia, tá ligado? E hoje na Paradigma a gente tem um modelo de negócio como empresa extremamente simples. As pessoas nos pagam pelas coisas, pelo conteúdo que a gente produz. Só que é um modelo que, pela simplicidade, nos permite. Não tem nenhuma amarra. O nosso único compromisso é com o cara que está ali do outro lado da tela, com o nosso cliente, sabe? Então não tem publi, não tem exchange, não tem bag, não tem. Então dá para falar tudo. E valorizo isso também. Quando você encontra gente assim no mercado, dá para você ver, assim, puta, gente que não tem papas na língua, né? Não precisa ser chato, ser cuzão, nada assim, só falar as coisas como elas são, né? Não precisa ser um Chris Black da vida, né? Que ele fala tanto, que ele tá empurrando a agenda dele. Ele tá, tipo, batendo tanto no interesse dos outros, mas querendo empurrar o interesse dele por lá. Acho que ali já é o limite para mim. Mas eu concordo com você. Eu acho que é importante você poder falar bem de quem merece, poder falar mal de quem merece, sem ter rabo preso. Eu acho que isso é muito importante e é essencial, na verdade, para a gente desenvolver boas empresas de mídia, boas empresas de research, o que seja na área de produção de conteúdo em geral. Eu acho que isso é necessário até. Eu tô vendo também um pouco ali, pegando o ponto eu tô bem próximo da Polkadot. Ela tá indo para uma transição de OpenGov, né? Então ela começou como um sistema de comitês, né? Normalmente você tem ali um comitê técnico que decide a nível de protocolo, né? Uma blockchain. E agora eles estão querendo transferir isso para uma que eles chamam de fellowship, né? Então é um negócio mais meritocrático. E as pessoas que vão ter poder de voto para decidir dentro do protocolo são quem realmente contribuem no ecossistema, resolvendo bugs e realmente contribuindo em termos de conteúdo e vai ganhando pontos, né? Então a gente viu até o próprio Vitalik falando, não, que a gente tem que mudar os sistemas de DAOs, né? Porque são extremamente ineficientes e acabam centralizando para um quadratic voting. Então tem muita coisa ainda para ser feito para realmente a gente democratizar, ou talvez isso nem chegue a esse ponto, porque quando a gente está falando a nível de execução, normalmente algo centralizado é mais eficiente, né? Esse é o problema. Então a gente chega nesse paradoxo, pô, às vezes você tem que tomar a decisão mais rápido, e quando você tem um sistema muito horizontal, você perde eficiência, né, Felipe? O que vocês acham disso? Pô, eu acho que realmente centralizar é muito mais eficiente, mas descentralizar normalmente não funciona mesmo. Mas ainda assim, tipo, o mais legal de cripto que eu acho é que, eu não sei com quem conversei uma vez sobre isso, e o que me atrai em cripto também, é essa capacidade, tipo assim, as democracias em si, elas não funcionam, né, tipo, países democráticos, justamente por N motivos, mas principalmente por causa das votações, que as pessoas que votam têm X influência e etc. E Sim. nessas organizações descentralizadas, a gente consegue experimentar 25 mil formas de conseguir criar democracias que funcionam. Então, tipo, um token voto, como a gente conhece, não funciona. É isso. Só que a gente pode experimentar formas de funcionar. E eu acho que um dia vai. Hoje não está funcionando, mas acho que, tipo assim, daqui 2, 3, 4, 5 anos, a gente não consiga criar um modelo baseado no que a gente aprendeu agora e cria uma DAO e assim, funcionar também é relativo, porque como o Felipe falou da bag holder, se eu quero extrair o máximo de lucro possível no menor tempo possível, eu não vou querer fazer uma parada descentralizada, mas principalmente as pessoas que estão mais para essa vibe de public goods, como a galera da Gitcoin, por exemplo, eu acho que vai vir dali esse tipo de coisa, e aí eles vão começar a integrar nessas network cities, nas startup societies, ou network states que a galera está fazendo, que aí sim são realmente modelos de votação usados para organizar uma sociedade, né? E também a galera fala muito que governanças, elas têm que ter, cada uma tem a sua casinha. Então, um protocolo DeFi tem que ter uma governança, uma DAO social tem que ter uma governança. Não dá para usar uma receita de pão e tentar achar que vai funcionar. A New York, a Cities, né, que você mencionou, é do Balage, né? A ideia Isso de que mesmo. ele está distribuindo lá. Tem até uma filial aqui no Brasil, né, com o Jansen, né, que ele faz ele organiza bastante esses tipos de conversas, né, Guilherme? Pra caraca, é. Eu troco com a gente, eu vou pra caramba. Sim. Só vou oferecer o outro lado, uma outra visão aqui, que eu concordo com o Guiriba, tem muita promessa que não se concretiza, muita coisa que parece de um jeito e não é, né? Do ponto de vista de governança e de descentralização, mas também depende um pouco da barra, do benchmark que a gente usa, né? Tipo, se você parar para pensar que, se você parar para comparar esses protocolos com empresas, tipo, não usar de benchmark um bem público de fato, né? Tipo, parar para pensar, pô,
Seria isso a capacidade de times se organizarem com pessoas de lugares diferentes do mundo para lançar uma parada e experimentar um sistema novo que pode dar certo ou pode dar errado, pode durar muitos anos, sem precisar passar por um cartório ou esperar meses no processo burocrático, já é uma vitória do ponto de vista de descentralização. Por mais que não seja nenhum desses protocolos de DeFi, por exemplo, seja mega egalitário, né, ou seja justo ou coisas assim, também tem um lado de que é mais descentralizado do que o substrato econômico no qual a gente faz negócios aqui no mundo de carne e osso, né? Então também tem esse lado que é caótico, tem muita coisa que não é como se anuncia, mas por ser livre também tem espaço para tudo, né? Então eu compartilho desse entusiasmo do Guiriba com tipo, as coisas acontecendo rápido, evoluindo e tal. Guiriba, tem alguma DAO que tem uma governança ou um jeito de tomar decisões e alocar recursos que foge do comum para você, assim, que vale a pena olhar com mais carinho? Ou tá tudo no mesmo nível? Não, assim, eu acho que depende do que é. Porque, por exemplo, a Naus foi a que eu mais me afeiçoei justamente pela capacidade de financiar qualquer coisa. Só que eu acho que não é necessariamente tão eficiente. Uma que eu gostei muito, velho, que não tem nada a ver, não é eficiente, mas é interessante, eu acho que a gente pode ver isso, alocado em vários tipos de coisa, a Revolt to Earn, que é uma sub-DAO da CultDAO, que a CultDAO é uma DAO de Venture Capital centralizada, e eles criaram uma sub-DAO para financiar revoltas. E aí, tu, por exemplo, você pode, se você fizer uma mini revolta, tu pode conseguir meio Ether. Agora, você juntar uma multidão para destruir uma cidade, tu consegue 5, 10 Ether. Mas no mundo real? No mundo real. E só pode destruir bem público, bem privado não pode. É uma regra que eles têm lá. Tem é muito bom, tem um manifesto muito interessante. Mas pensa isso, tipo assim, para research, para educação, para qualquer futebol, tanto faz, entendeu? E tem uma comunidade bem fechada, obviamente, porque é um público bem nichado, é bem tudo loucão. Mas pensa isso, tipo, várias comunidades bem nichadas assim, e o que eu vejo que é difícil em DAOs, a prestação de contas é muito forte. Então você precisa comprovar muito bem que a manifestação que você fez era muito massa, para as pessoas realmente, pô, esse cara tá engajado, a gente pode financiar mais alguma coisa. Então, eu acho que me atraiu muito essa união das pessoas lá de dentro e talvez a eficiência na prestação de contas das propostas que são aprovadas e como o capital é distribuído. Bem interessante. O Felipe está maquinando alguma coisa ali. Não, eu tava pensando que já completaram alguma... Tipo, já fizeram alguma das missões? Já destruíram alguma coisa? Eu acho que, de cabeça eu não lembro, porque eu li o white paper ano passado. Mas eu lembro que eles já fizeram pequenas, assim, sabe? E eles têm uma máscara que eles colocam durante o rolê, assim. Inclusive, que é tipo, de vingança. Para fazer tipo o branding deles. Não lembro agora como é que é a máscara, velho. Mas We are animals. Do Guy Fawkes, né? Bravo. Loucura, isso aí eu não fazia ideia. A CultDAO eu já tinha ouvido falar, mas dessa daí aí é o underground do underground do mundo das DAOs. Eu quero dar só uma opinião, não sou um cara muito estudioso dessa parte de governança e tal, não é o que é muito meu foco hoje em dia, mas o que eu vejo é que as DAOs são, em geral, elas são alocadoras de recursos e são bem alocadoras de recursos ineficientes. Isso as DAOs de empresas, que são os protocolos DeFi e as Layer 2 e etc. Eles são alocadores de recursos em que quem tem mais, na maioria das vezes um fundo de Venture Capital, volta para alocar os recursos em algo que é de seu interesse. E isso acaba atrelando um certo valor aos Useless Governance Tokens, como foi o caso, claro, da Uniswap aí com a CZ, que queria fazer o deploy na Binance Smart Chain pela Stargate, e quem ganhou foi o Wormhole. Então, eu acho que é muito isso, muito quem tem mais dinheiro manda. Diferentemente bem similar, na verdade, ao que a gente tem hoje. E aí eu acho que a Optimism, eles fizeram uma inovação, não sei como é que está funcionando, não estou acompanhando, mas eles tiveram uma inovação interessante com as duas casas, né? Que é a Token House e a Citizens House, com os soulbound tokens para aqueles caras que tipo, são de confiança, digamos assim. Envolve confiança, o nome já diz, mas eu acho que é um experimento legal. O que vocês acham disso? Pô, velho, eu acho um benchmark muito foda, assim. Eu conheci gente que recebeu dinheiro do financiamento retroativo de Public Goods lá. Ela chama Criptotica, é até amiga do brother meu.
E ela foi basicamente isso, ela era muito engajada na parada lá da Optimism, na governança, no fórum, etc. E aí ela participou do financiamento retroativo de Goods e conseguiu uma grana justamente por estar interagindo na governança, saca? E quando você vê acontecendo, você conhece uma pessoa e fala, caralho, ganhei, velho. Mano, massa, tá ligado? Funciona. E ela tem a governança plutocrática dela, que é normal, que é com op, mas também tem essa parada mais justa, digamos assim, e o Optimism tem, né? Eu gosto de pensar que, tipo, a Optimism tem uma vibe mais riponga, assim, mas tipo, pô, vamos fazer o bem, muito, tá ligado? Bem mais suave. Por isso eu gosto pra caraca mais da Optimism, como modelo de negócio, não sei, mas como o Bitcoin tá lá, né, velho? Nada a ver. Mas enfim, curioso, né? Mas o que eu ia falar é que, tipo, o que eu gosto, você falou de capital em DAO, mas eu sempre falo que, tipo, em DAO também tem a capacidade das pessoas conseguirem votos com capital social, saca? Isso que é curioso, saca? Você conseguir passar uma proposta por lobby, ou você convencer as pessoas que não necessariamente é uma coisa eficiente ou não, mas pelo menos dá uma abertura maior, saca? Que no mundo real também existe, e não necessariamente é bom. Eu acho que encontrar um modelo bom e justo e eficiente para todas é impossível. Tem que encontrar o melhor caminho para quem faz parte dela. Volta a história do speedrun da história da política, né? Você tem a primeira criptomoeda tem a governança mais simples e bare bones de todas. Não tem governança, né? E aí, quanto mais complexidade a galera foi adicionando nas novas versões, né? Mais foi tendo aresta para parar, problema para resolver e tal. A solução da Optimism das duas casas, né? Uma com poder de veto, gente com poder de veto e tal. Super legal, e tem vários paralelos na história da política mesmo, né? E a questão do voto quadrático é outra que o problema que você estava se referindo é plutocracia, né, Tiago? Quem mais tem dinheiro, mais manda compra voto. Sim. O tal do voto quadrático é um jeito de você atacar isso, porque seu poder não escala linearmente conforme a sua riqueza escala, né? Então, tem várias coisas que a gente está replicando da história da política que a gente já meio que aprendeu no mundo real, digamos assim. E tem outras coisas que a gente também está servindo de laboratório para experimentar coisas novas que depois podem vir para o mundo real. Essa própria ideia do voto quadrático, eu nunca tinha visto aplicada tipo, em congressos e parlamentos mundo afora. Eu li pela primeira vez num livro que chama Mercados Radicais, do Glenn Will, que é um cara que é amigo do Vitalik, inclusive. E 2 anos depois do livro, tipo, a Gitcoin já estava implementando e depois um Senado de não sei de onde lá nos Estados Unidos já aplicou num projetinho pequeno, assim, numa votação pequena. E então... Mas já funciona? Oi? Já está funcionando no Bitcoin? Sim. Na Gitcoin isso rola faz eu tempo. Achava que... Doação. não, doação eu sei, mas a votação. Você está falando de votação, não foi? Que eles usam um mecanismo quadrático na hora que você doação doa. Eu sei. Para doação Sim. eu sei. Eu até já doei bastante lá para alguns projetos, bastante vezes. Pouco dinheiro, mas bastante vezes. Mas a votação em si... quando você falou, eu pensei que estava funcionando a votação quadrática já. Até onde eu saiba... Tem até o movimento Radical... Não, tem até o movimento... Não, a votação realmente acho que já está rodando. E você mencionou, né, o livro seu, e o Vitalik, ele está participando até desse movimento político, né, o Radical Exchange, como você mencionou. Então, eles têm essa ideia de ter o voto quadrático, faz parte, de você ter o partial private property, né? Então, assim, já existe essa ideia de coletivização e horizontalizar boa parte da economia, e é interessante ver como a política está entrando. Esse livro é muito foda, esse livro é muito legal, vale a pena ler, porque ele meio que quebra com aquele preconceito mas várias vezes já me perguntaram, a cripto é de direita ou é de esquerda? E, porra, tem um monte de gente que eu conheço em cripto que é de direita, um monte de gente que é de esquerda, é difícil responder essa pergunta, né? Tem livros que falam... Não tem resposta. Thank God for Bitcoin, um livro mega cristão, Bitcoiner, tem livros mega esquerdistas, anárquicos, Bitcoiner também, e esse livro, Radical Markets, é super acadêmico, polido, Sim. E meio que abre a cabeça, assim, para fora dessa dicotomia, tá ligado? E o Glenn Will, o autor, fala que tem eficiência, tem várias dimensões. O Vitalik primeiro tem uma frase que eu gosto, que é: a liberdade é um espaço de design com N dimensões, N-dimensional. Então não é só 2 eixos, sabe? Você tem várias coisas que dá para ter mais ou menos, vários trade-offs. E o Glenn Will... espectros, né?
Exato. Não é um negócio plano, né? É uma superfície densa, profunda, complexa. E o Glenn Will fala da diferença de eficiência. Como é que são os termos que ele usa? Eficiência de investimento e eficiência alocativa, se eu não me engano. Eficiência de investimento é você garantir que quando uma pessoa investe numa parada, ela vai maximizar a chance de ter o retorno dela ali. É tipo garantias sólidas da propriedade privada. Sim. São ideias que têm mais a ver com a direita. Eficiência alocativa é o contrário. É você garantir que, dada uma sociedade, um monte de gente, os recursos vão estar alocados na sociedade com as pessoas de modo que eles mais produzam. Não do ponto de vista de uma pessoa obter o retorno, mas do ponto de vista do todo. Então, essa parada do... E ele não fala que uma é melhor que a outra, né? Você tem que buscar uma eficiência ou outra. Não. São eixos diferentes. Então, essa parada que o Gustavo falou da propriedade parcialmente privada é muito legal também. Eu não vou nem me aventurar a explicar aqui, porque é complexo, mas tem um projeto que já implementa isso em cripto, chama Orbland. Não sei se vocês viram. Velho, é muito legal esse projeto do Eric Wall, né? Que é exatamente esse projeto é sensacional do Orb. Eu achei muito legal quando eu li isso aí, fez assim minha cabeça, bum. Falei, mano, que fenomenal. Fenomenal. E é exatamente o que o cara descreveu no livro, que, tipo assim, imagina a dificuldade de você testar um imposto de Harberger, né? Essa ideia aí da propriedade parcialmente real, mano. Impossível. Mano. Sim. Essa parada do... Ô, Felipe, você consegue explicar rapidinho, em poucas palavras, como é que funciona o Orb? Porque se eu for explicar aqui, eu vou demorar muito. Eu vou me embolar e vou demorar muito para tentar explicar. Eu vou puxar o Twitter deles aqui, peraí, só um minuto. Orb. É interessante, né mesmo, né, Felipe? Porque se você observa a dinâmica das DAOs, são cooperativas digitais já, né? Então você tende a uma economia um pouco mais, como você menciona, os libertários de esquerda, né? Juntando com os libertários de direita que pensam que querem ter um pouco mais de liberdade econômica e ter ali um sound money, né? Que é esse o objetivo deles. Então é legal você ver essas duas dinâmicas, né? Uma mistureba louca, Puxa eu botei o Orb aqui, desculpa, Felipe. Eu botei o Orb aqui no chat privado, puxa ele aí. Vou puxar. Cara, o Orb é basicamente um NFT que te dá direito a fazer uma pergunta para a pessoa que emitiu aquele NFT. Então você pode pensar nele como um ingresso para uma microconsultoria. E essa consultoria vai ser uma pergunta e uma resposta muito bem respondida pela pessoa. Então, nesse caso, a gente está vendo aí tem duas orbs hoje, de duas pessoas que são os consultores, mas em tese qualquer pessoa vai poder criar a sua. E é a graça desse NFT, né, a dinâmica inovadora, é esse tal desse imposto de Harberger, ou em inglês Harberger Tax. Qual que é a dinâmica? Essa orb está em leilão, tá? Ela foi lançada num leilão, alguém foi lá e comprou, deu o maior lance. E aí pôde fazer essa pergunta, recebeu a sua resposta, pronto, exerceu a sua consultoria. Você pode ficar com essa orb e fazer uma pergunta por semana, então seu limite é de uma pergunta por semana, ou alguma outra pessoa pode vir roubar a orb de você. Como roubar a orb de você? A orb está sempre em leilão. Então essa é a ideia da propriedade parcialmente privada. A orb é sua durante uma semana garantida, se você comprar, mas a partir daí alguém pode comprar de você se ganhar o próximo leilão. Como assim ela está sempre em leilão, né? Tipo, a qual preço ela está sempre em leilão? E aí a segunda metade da ideia é que fecha o raciocínio. O preço no qual a orb vai estar em leilão é determinado pelo próprio portador atual da orb. Então eu que vou dizer se ela vai valer 100 Ether, né, para alguém roubar de mim, alguém comprar de mim, ou 10 Ether. E aí por que eu não vou dizer 1 milhão de Ether e ficar com ela para mim para sempre? Porque eu tenho que pagar um imposto, que é o tal do imposto de Harberger, que é proporcional ao preço que eu determinei. Tá? Então vou tentar amarrar a lógica aqui. Eu compro o NFT, ele me dá direito a uma pergunta e resposta com o emissor por semana. Quando eu compro o NFT, eu tenho que dizer quanto que é o preço dele. E qualquer outra pessoa pode comprar ele de mim nesse preço. Quanto maior o preço, maior o imposto que eu tenho que pagar para ficar com aquilo ali, para continuar com aquele direito. Quanto menor o preço, menor o imposto, mas maior a chance de eu perder aquela propriedade. É basicamente isso. E tem uma taxa anual que você paga também, que se eu não me engano ela vai aumentando. No do Eric Wall, acho que era 400%, do Nick tá 150% aí. É esse imposto. E ele vai aumentando, né? Acho que ele vai aumentando, se eu não me engano. Que é até chegar num ponto que fica meio que insustentável você manter o Orb muito tempo. Mas tem que vender. Sim.
Ele tem É um verdade. negócio desse aí. Não estou familiarizado com esse detalhe, mas deve ter alguma coisa nesse sentido, né? Tipo assim, se não tem demanda nova, gente querendo pagar para você, eles meio que te forçam o imposto ser tão alto que você vai ter que se livrar daquele Exato. negócio. Deve ter alguma coisa assim. Tem um negócio assim. A ideia original que o Glenn Will explica no livro, ele dá alguns exemplos de imóveis. Só que para qualquer tipo de propriedade com a qual você tem algum laço emocional, é muito difícil você deixar um negócio à venda sempre. Não vai dar certo, né? Sim. Então, uma casa, sei lá, até um carro. Mas a ideia é que isso evite squatting, né? Tipo, você pensa em imóveis. De novo, não dá para aplicar em imóveis, mas se você aplicasse em imóveis, pô, você ia ter muito menos imóvel vazio, né? Então, é uma ideia que aumenta a eficiência alocativa de certos tipos de propriedade. É bem interessante isso aí. Eu, inclusive, não li esse livro, não, mas já até pesquisei ele aqui. Vai ser meu próximo livro. Esse aqui é o movimento político que eu tinha mencionado, né? O Radical Exchange aqui, né? Então essas são as coisas que eles focam bastante, né? Dignidade de dado, plural voting, provavelmente ali utilizando, né, o voto quadrático, e o plural property que a gente mencionou aqui, partial, é bem interessante, né? Que é o Radical Exchange que está por trás lá do livro que você mencionou, Felipe. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que é isso mesmo, né, Thiago? A gente começou aqui, a gente falou de. Foi muito fácil. Homos posinômicos, fomos para governança de DAO e experimentação em playground, experimentação em cripto, até o Radical Markets aí e a Orb. Fomos para todos os cantos, mas foi muito bom, né? Mas a conversa estava tão boa que fluiu assim, né? Foi indo para onde foi levando. Sim. Mas só antes de fechar, queria fazer só um comentário de que como o cripto é amplo, né? Sim. Que a gente parou para ver falar de um assunto e a gente foi para 3, 4, 5, 6 assuntos e que envolvem problemas do mundo real também e que tipo as sociedades também enfrentam isso no mundo tradicional e que cripto, como o Felipe falou, é um playground de experimentação para a gente tentar aberto para a gente tentar resolver esse tipo de problema. Então, eu acho que é um mercado que é para todo mundo, para a galera que fala, como você falou, é de direita ou de esquerda. Velho, não é. Quando eu estou conversando com alguém de esquerda, a pessoa vai e me chama de direitista porque eu gosto de cripto. Aí quando eu vou falar com uma pessoa que é de direita, mais radical, que não gosta de cripto, ela vai falar que eu sou, de esquerdista, comunista de cripto. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Então é um lugar que é para todo mundo. A galera que acha que só tem as apostas que a gente estava falando aqui antes, tem vários tipos de experimentos sociais. Eu acho que cada um aqui se atraiu por cripto por um motivo vários motivos, mas um motivo específico. Cada um aqui eu acho que foi um motivo diferente. Seja tecnologia, dinheiro, alinhamento de organização de sociedade, alinhamento de organização de incentivos, que é uma parada que eu acho que para mim pesou muito. Cripto é uma forma de a gente mudar a dinâmica de incentivo. Ter uma dinâmica de incentivo mais aberta e um pouco mais justa, transparente. E foi só essa viagem mesmo. Não, concordo. Mas então é isso, pessoal. A gente queria, antes dos agradecimentos finais, queria que vocês soltassem um alfa para a galera que está assistindo a gente aí. Pode ser qualquer área, de preferência que não seja uma recomendação de tokens. Antes até do pessoal responder, a gente falou muito de aposta aqui, mas ninguém aqui faz apologia à aposta esportiva. Eu acho que ninguém aqui aposta assim no seu dia a dia, tirando uma shitcoin ou outra de vez em quando, mas isso aqui não é recomendação de investimento, nem recomendação para vocês saírem apostando. Apostar geralmente vicia e traz muitos prejuízos. Então vamos lá, quem vai soltar o alfa primeiro? Começa aí, Guiriba. Pode. Foder Sim. Alfa, mano. Alfa do que, meu Deus do céu? Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, velho. Qualquer coisa. Pode ser da vida? Pode ser um hack? Pode ser da vida. Pode até conselho de vida. Pode ser. Pode passar um alfa da vida aí, Felipe. Tô curioso também. Eu tô pensando no meu alfa aqui, velho. Cara, vou deixar o Guiribo pensar, então. Acho que
O meu alfa, ele não é tão exótico assim, ele é bem... Muita gente já deve ter falado isso para vocês, mas cronocracia, quanto cripto não é de quem mais tem mérito, não é do povo, não é uma democracia, é uma cronocracia. Quanto mais tempo você passar respirando o negócio, como em qualquer outro mercado, né? Mais você vai se dar bem, velho. Então, tipo assim, não tem o que fazer a não ser sentar a bunda na cadeira, testar produtos novos, ler, se conectar com pessoas, consumir conteúdo legal, refinar o seu radar, né? Tipo, exercitar o seu instinto, botar um pouquinho de dinheiro na sua carteira, fazer as transações, meter a mão, sujar a mão, né? Meter a mão na massa. Então, o meu alfa acho que é esse. Especialmente agora que a gente está saindo de um mercado de baixa e tem uma expectativa de tantos airdrops, que, para quem não sabe, são lançamentos de tokens novos que devem acontecer no ano que vem e que normalmente premiam quem usou os produtos relacionados a esses tokens no passado. Então, o pessoal que está usando, está conhecendo produto novo, está mexendo nas paradas, está sujando a mão, está mandando token para outra blockchain, está, enfim, entendendo como é que essa indústria funciona por trás dos bastidores, vai se dar muito bem no ano que vem. Só que 99% das pessoas só vai ouvir falar de cripto de novo e parar para prestar atenção nisso tudo de novo quando os preços dispararem e essa galera que está agora sujando a mão estiver ganhando dinheiro. Então, pô, não deixa para ser a pessoa que vai ouvir falar ano que vem ou no outro e comprar na alta. Em vez disso, se você está ouvindo essa conversa aqui, faça a primeira carteira, já tem sua primeira carteira, pô, manda token para uma blockchain nova que você ainda não usou. Já fez isso? Pô, conhece um produto novo que você ainda não usou. Já fez isso? Pô, assina Café com Satoshi lá, newsletter da Paradigma, conteúdo da hora. Segue o Chico, segue o Guiriba. De repente, assina Paradigma para fazer a trilha Stranger Coins e caçar uns airdrops. Enfim, vai se aprofundando, bicho. Conhecimento tem abundante na internet. Dá para você aprender de graça. Não se afobe, não aposte, mas coloque a mão na massa. Esse é meu alvo. Isso aí, só para fazer um comentário, ninguém nunca falou do tempo, Felipe. Ninguém nunca deu esse alfa aqui do tempo. Eu já dei esse alfa de sujar a mão em outro podcast. Quando me perguntaram, eu fiquei igual o Guiriba, assim, pensando uns 5 minutos. Mas ninguém nunca falou do tempo. E é verdade. Quanto mais tempo a gente passa aqui, mais a gente entende as coisas e mais a gente consegue navegar melhor na Dark Forest, que é o mercado cripto. Vai lá, Guiriba. Pô, é difícil competir com isso, né? Tempo nunca na vida quer pensar. Mas eu acho, seguindo um pouco da parada do Ponzi, mano, eu acho que é estudar, velho, tá ligado? Porque quando a gente fala de Ponzi, quando você entende as regras do jogo, velho, tu começa a aprender a como ganhar realmente alguma coisa, tá ligado? Não que você saber as regras do jogo você vai imediatamente ganhar, mas você não fica tão suscetível ao Ponzi. E como cada protocolo tem uma economia ponzinômica, quando você entende essa economia, você consegue ou contribuir para ela ou explorar o máximo de lucro possível sobre ela. Então, acho que o meu alvo seria estudar. Eu sei que é algo muito chato e eu escrevo sobre isso no Twitter, a porra toda, estudar documentações, entender como que as coisas funcionam no back-end, sabe? Como que um token é emitido, por que ele é emitido, por que vai ter airdrop, o que serve para isso, porque eu acho que assim você fica muito menos suscetível a cair em ponzis que você não entende, você acaba perdendo grana nisso. Não que você tenha que apostar, mas se for fazer isso, pelo menos estude sobre como funciona. Tem coisas que não vai adiantar muita coisa, tipo shitcoin, né, essas moedas de cunho duvidoso, não adianta estudar ali, não vai adiantar. Mas mesmo se você estudar um padrão sobre shitcoins, pelo menos tem uma porcentagem maior de não perder dinheiro. Então, acho que se estudar, eu acho que seria, não sei se é um alfa, mas pelo menos é um conselho. É o que ninguém quer fazer, mas é um alfa, sim. Porque as pessoas não querem estudar, as pessoas querem ver o título lá, multiplique seu dinheiro por 50, vou enterrar moedinhas no deserto para receber 100x. As pessoas gostam de ser enganadas, mas não tem fórmula mágica. O que vocês dois falaram aí, para mim, eu acho que combina muito com o que eu penso e com foi minha trajetória em cripto. Eu acho que a maioria das pessoas que está trabalhando na indústria é você começar a se interessar tanto, passar a estudar, e o tempo no mercado, o tempo na arena vai te dando suas cicatrizes e vai te ensinando até a hora que você chegar e você tá entendendo como é que o jogo funciona. Pelo menos entendendo melhor. Que entender totalmente, eu acho que ninguém nunca vai. Somos eternos aprendizes, né? Essa é a graça. Essa é a graça. Você precisa desenvolver essa intuição, né? Para daqui a sei lá quantos anos bater o olho na próxima Harry Potter, Obama, Sonic no 10 e saber que ela vai para a Lua, né?
Saber que a Bald vai dar rug. Bom demais. Mas, gente, muito obrigado a vocês dois pela presença aí, o Guiriba, o Felipe. Pô, o papo foi muito bom. Foi um dos melhores podcasts que a gente teve aqui, se não o melhor. Sim. E, muito obrigado e até a próxima. Até a Aguardamos vocês para mais podcasts. Até a próxima, aí, Valeu. Pelo trabalho. Valeu, até a próxima.